conosco agora sim o professor Manuel Furriera, que é reitor da FMU. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia. Bom dia. Professor, o presidente Trump, entre as suas propostas agora recentes, eu não sei exatamente qual é o nome correto que dá a elas, diz que vai estabelecer o seguinte: não é toda criança que nascer nos Estados Unidos automaticamente vai adquirir a nacionalidade americana. O pai ou a mãe devem ser americanos ou devem ter autorização para morar nos Estados Unidos. Quem não estiver nessas duas situações, não teria mais a nacionalidade americana. Ocorre que alguns governadores de estados contestaram isso. Então, para a gente poder entender, essa relação é diferente, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos? Quando é uma decisão federal no Brasil, todo mundo acata, os estados todos. Quando é uma decisão federal nos Estados Unidos, os estados não são obrigados a acatar? Bom, é que são dois problemas que essa decisão, esse decreto tem, né? Primeiro que ele é inconstitucional. Um decreto é uma norma inferior a uma norma constitucional. E esta previsão da nacionalidade nos Estados Unidos a toda criança que nasça lá, que aliás é igual a que temos aqui no Brasil, nasceu em território nacional, tem a nacionalidade brasileira. Então, lá também é assim. Esta previsão nos Estados Unidos está na Constituição americana, aliás, no artigo 14. Então, primeiro, o Trump não poderia, via decreto, que é uma norma hierarquicamente abaixo da Constituição, fazer essa mudança. Ele teria que enviar ao Congresso americano uma proposta que seria equivalente a uma emenda constitucional. Não foi o que ele fez. Então, por aí já se derruba. E tem lá um adicional, algo diferente do que temos no Brasil. Como os estados americanos, eles se uniram, quando se tornaram, 13 deles se uniram, quando se tornaram independentes da Inglaterra, se uniram e formaram os Estados Unidos. Aliás, é por isso que o país tem esse nome. É uma união de estados. Depois vieram agregar outros, viraram 50. Mas, de qualquer forma, lá o conceito é o seguinte: é uma união de estados independentes que formaram um país. Então, quando eles decidiram formar um país, eles mantiveram muita autonomia para si, tanto é que você tem estados americanos que têm pena de morte, outros não têm, e eles mantêm uma autonomia e certas questões eles só aceitam se passar pela maioria deles, 3/4 dos estados. É diferente do Brasil. O Brasil se tornou independente praticamente já do tamanho que está, um pouco menor, e ele foi dividido em estados por uma questão administrativa, mas o Brasil era um estado já único quando se tornou independente de Portugal. Lá é diferente, eles se uniram e falaram: cada um dos estados tem aqui mais poder, mais autonomia. Então lá também tem que certas questões, não todas, tá? Mas essa principalmente, que é constitucional, tem que passar por 3/4 dos estados, e também não passou. Então ele atropelou duas instâncias. A maioria dos estados que ele era obrigado a ter aceitação, e como emenda constitucional, que não é o caminho via decreto. Agora, professor Furriera, então, para eu entender melhor, posso considerar os Estados Unidos como um estado federalista? Há um federalismo nos Estados Unidos. O nosso país chama República Exato. Federalista do Brasil. Então tem dois federalismos? Tem sim. Bom, primeiro que sempre, mesmo que quando você tem uma denominação comum para certa identificação do sistema político, etc., né, ou sistema judicial também, você pode até ter semelhanças, mas não necessariamente é igual. Né? Então, o que a gente tem de semelhança com os Estados Unidos? Nós somos administrados pela União, no caso do Brasil, e você tem estados e municípios. Essa é a nossa divisão. Lá também eles têm a União, estados, municípios, e ainda tem condados. Então, um pouquinho diferente. Né, mas são federações. Só que a federação dos Estados Unidos é chamada daquela de federação pura. Alguns usam até o nome de confederação, né? Onde você tem a união dos estados, mas eles têm muita autonomia. É que acontece que no Brasil eles não têm. Os estados brasileiros têm pouca autonomia. Basicamente, eles são administradores de assuntos locais, assuntos numa determinada região, né, num grupo de municípios. Como os Estados Unidos foram criados da forma como eu falei, por opção, países independentes, colônias independentes da Grã-Bretanha se juntaram, se uniram. Então, a partir do momento que eles se uniram, eles falaram: opa, a gente vai manter certa autonomia.
em certas questões. Tanto é que é o que eu disse. Por exemplo, pena de morte, em alguns tem, outros não. No Brasil não é possível isso. Né? Então, é diferente, são federações diferentes. Professor, muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado, professor Manuel Furriera conversando conosco, que ele é reitor da FMU. É sempre bom a gente entender para saber como é que funciona, né? E o professor já de cara disse o seguinte: o presidente lá, Estados Unidos, não manda tanto quanto manda aqui o presidente no Brasil. Decreto tem, né? Primeiro que ele é inconstitucional. Um decreto é uma norma inferior a uma norma constitucional. E esta previsão da nacionalidade nos Estados Unidos a toda criança que nasça lá, que aliás é igual a que temos aqui no Brasil, nação em território. 8 horas e 33 minutos.